O sonho foi assim. Eu estava no local, como se fosse no trabalho, sei lá, eu não sei onde era. Eu estava nesse local e o meu patrão, chamado Seu Paulo, pediu para mim esgotar a fossa ou a caixa de gordura. Era um desses dois, era como se fosse uma fossa, sabe? E aí Joãozinho estava comigo. Daí eu abri a tampa da fossa. E eu cheguei a me arrepiar todo, rapaz. Quando eu cheguei assim, Joãozinho de lado. Quando abri a tampa da fossa, eu vi muitos gritos vindo lá de dentro. Era como se fosse um inferno, sabe? As pessoas tudo gritando lá dentro, sabe? Quando eu olhei aquilo, eu comecei a ficar com medo, temi, porque as pessoas estavam lá dentro e não conseguiam sair. E Joãozinho se abaixou e ele começou como se fosse um balde assim, segurando a corda. Ele começou a tirar a água lá de dentro. E essa água era tão suja que era como se fosse resto de pessoas, carne de pessoas, sabe? E as pessoas as pessoas gritando lá dentro, e os ossos daquelas pessoas começavam a pular, querendo sair lá de dentro, sabe? Eu via como se fosse um pedaço do osso da perna de alguém pulando, sabe? Saltando, tentando sair e não conseguia. E os gritos, aí Joãozinho tirando, né? Tirando, e aquelas... Vocês já viram uma caixa de gordura como é suja, né? Aquele monte de coisas, pronto, era daquele jeito. E Joãozinho tirava, aí eu pegava, ajudava e jogava lá fora. E os gritos terrorizando. Aqueles gritos vindo lá das profundezas do inferno, sabe? Pedindo para sair. Aí me deu tanto medo, eu fiquei tão com medo assim. Era como se Deus dissesse assim: olha, você está vendo? E aí eu pensei assim: essas pessoas estão aí, foram pessoas que morreram sem Cristo. Aí elas pedindo para sair. Aí eu falava para eles: mas vocês, Jesus era a salvação de vocês, e vocês não quiseram. Aí as pessoas, eu ouvi uma voz de uma mulher dizendo: mas agora eu me arrependo, me tire daqui. E um dos ossos querendo sair para fora, sabe? Aí eu falava: mas Jesus era a salvação, porque vocês não creram nele. E aquela voz, aquele meu mundo de voz, e dentro dessas vozes se destacava uma da mulher dizendo: eu me arrependo, agora eu me arrependo. E eu ficava tão angustiado com aquilo que eu não conseguia fazer nada, né? Porque eu sabia que eles estavam ali. Eu dava para entender que era um inferno, sabe? Naquela fossa lá, aquele negócio seguir. Joãozinho não parava de tirar, né? Aí chegou um momento que aquela água líquida, ela começou a ficar uma água grossa, sabe? Começou a aparecer um lodo grosso. Você sabe o formato de mingau? Pronto. Aquela fossa ficava no formato de mingau amarelo. Aí eu ficava mais... E Joãozinho continuando tirando, né? Aquele formato amarelado. Chegou numa situação tão assim... tão séria que eu não aguentei mais. Eu não aguentei mais tirar aquela água, sabe? Aquela água densa, amarelada, velha, de tantos gritos ali. Eu me acordei
Me acordei com aquela angústia, sabe, tão grande. Eu, eu me levantei, aí eu orei um pouco, né? Pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor compaixão pela minha família. Aí eu disse, meu Deus do céu. Eu sei que uma boa parte da noite eu fiquei com o meu coração apertado, sabe, doloroso, vendo aquela situação, aquele estado, deparando com aquelas coisas que eu vi, sabe? Que era só o que eu pensava, era nesse sonho. Uma coisa eu digo, permaneça firme, permanecemos firmes no Senhor. Santidade. A Bíblia diz, aquele que é santo, santifique-se mais. E aquele que é sujo, suje-se mais. Porque eu senti o que aquelas pessoas lá dentro daquele buraco ali, daquele lodo, eu senti totalmente, literalmente o que eles estavam sentindo. Era uma angústia tão grande que eu não sabia nem o que fazer. Eu acordei angustiado, sabe? Acordei angustiado do sonho. Eu sentia uma coisa tão horrível, sabe? Eu fiquei assim amedrontado, porque era uma situação terrível. Uma situação terrível. As pessoas querendo sair daquela agonia e não podia. As pessoas se arrependiam, mas não tinha como mais, sabe? Agora eu me arrependo. E aquela angústia dentro do coração da alma, eu tava sentindo todinho. Aí eu disse, não, meu Deus do céu,